Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Esse assunto é complexo e com várias interpretações diferentes. Assista este vídeo com muita atenção e tire suas próprias conclusões. Há muito debate quanto à identidade dos filhos de Deus. Acredita-se que os filhos de Deus eram anjos caídos, ou seja, demônios, os quais se relacionaram com as filhas dos homens, ou habitaram os corpos de homens para então se relacionar com as filhas dos homens. Essa união deu origem a filhos. Filhos de Deus, citado no trecho bíblico, tem sido interpretada de diversas maneiras. Alguns antigos comentaristas judeus, os primeiros pais da igreja e muitos expositores modernos têm pensado que estes filhos foram anjos e os compararam com os filhos de Deus, de Jó no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 38. Outros dizem que os filhos de Deus não foram outros senão os descendentes de Sete e as filhas dos homens, os descendentes de Caim. O que dá peso à primeira teoria é o fato de que no Antigo Testamento a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos. Um problema potencial com isso encontra-se em Mateus 22, o qual indica que os anjos não se casam. A Bíblia não nos dá nenhuma razão para acreditar que os anjos tenham um gênero ou sejam capazes de se reproduzir. O trecho que diz: "Estes foram valentes, varões de renome", na antiguidade, refere-se aos nefilins, que de acordo com as lendas hebraicas, o livro de Enoque e outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes que fizeram atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e genética humana. Os nefilins não eram alienígenas, mas sim seres físicos e reais, produzidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Acredita-se que os gigantes foram uma das razões principais para o grande dilúvio da época de Noé. Se os filhos de Deus citados no versículo são os descendentes de Sete, não há relatos na Bíblia de Deus ter proibido eles de se casarem com filhas dos homens ou descendentes de Caim. O julgamento vindouro de Gênesis está ligado ao que aconteceu em Gênesis capítulo 6, pois somente o casamento obsceno e perverso de anjos caídos com filhas dos homens aparenta justificar o julgamento tão severo. A Bíblia cita em Mateus, no capítulo 22, que os anjos dos céus nem casam, nem são dados em casamento, mas não diz que os anjos não são capazes de se casarem. O texto está se referindo aos anjos no céu e não aos anjos caídos. Algumas pessoas acreditam que os anjos caídos queriam poluir a linha sanguínea humana, tornando impossível que um Messias sem pecado nascesse. Novamente, essa não é uma resposta bíblica específica, mas é plausível e não contradiz nada do que a Bíblia ensina. Como você pode ver, é um assunto bem complexo e com muitas interpretações diferentes. E talvez você até possa dizer que existe muita contradição nesse assunto. Mas existe sim, pois é uma contradição interessante dizer que os anjos não têm gênero, depois de dizer que os filhos de Deus eram anjos caídos que procriaram com as filhas dos homens.
Não podemos esquecer que, em alguns relatos bíblicos, anjos tomaram forma humana, como a exemplo de Sodoma e Gomorra, que os homens daquelas cidades queriam ter relações sexuais com eles. É plausível que os anjos sejam capazes de assumir a forma humana, até mesmo ao ponto de mudar a sexualidade humana e, possivelmente, a reprodução. Várias sugestões têm existido enquanto a quem eram os filhos de Deus e por que os filhos que tiveram com as filhas dos homens cresceram em uma raça de gigantes. Mas como eu disse no início do vídeo, cada um tire suas próprias conclusões.